o Luiz Gama ele teve uma atuação que foi, digamos, por seus contemporâneos e em vida, muito destacada, até por algum tempo depois. O que acontece? O Luiz Gama, ele falece, ele nasceu em 1830, ele faleceu em 1882, ele é ativista, foi um dos pioneiros, né, da campanha abolicionista e também da campanha republicana, coisa que nós não podemos nos esquecer, desde a década de 1860 aqui em São Paulo. Nós não estamos falando do contexto onde, né, do grande teatro cultural, político do Império se dá no Rio de Janeiro. Então, assim como há um certo silenciamento a respeito de Luiz Gama, também se deu muito destaque ao que acontece na corte e não em outros lugares. Só que estar na cidade de São Paulo, que naquele momento é uma capital bem menor, sei lá, de 8 a 10 vezes menor do que o Rio de Janeiro, capital do Império, não lhe retirava a importância do ponto de vista político, porque nós tínhamos aqui um lugar que, por conta da presença, entre outras coisas, são alguns fatores, da presença da Faculdade de Direito. Isso aqui foi um agente de renovação de quadros políticos importantíssimo, né? Então, vinham brasileiros de várias partes do Brasil, encontravam-se na Faculdade de Direito. Inclusive, tinha um escritor que na época dizia assim, a Faculdade de Direito de São Paulo era uma arca de Noé em ponto pequeno, não é? Mas, seja lá como for, a gente tem ideias bastante progressistas e a partir da segunda metade do século XIX, principalmente, né? Por conta da presença de algumas figuras, professores como José Bonifácio Moço, grande amigo de Luiz Gama, que era um líder liberal e venerado pelos seus alunos. Então, Luiz Gama está neste grupo, atuando com essas pessoas a partir dos anos 60. Eu mesma venho de uma geração aí, que estudei, né, ainda fiz ginásio, colegial, né, primário, nunca a gente tinha... A abolição, assim, foi... a escravidão acabou no dia 13 de maio com a assinatura da lei da Princesa Isabel. Mas quando a gente também começa a ouvir um pouco acerca dos abolicionistas, e eu chamo muita atenção para isso, como abolicionistas. Em primeiro lugar, tivemos abolicionistas negros. Nós não tivemos só abolicionistas brancos. Só Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, que foi um grande cronista e desse período e também contribuiu para este silenciamento, ou seja, não vou trazer à cena a importância de Luiz Gama, que ele conheceu quando estudou aqui em São Paulo. Não é? Sobre isso a gente poderia falar, que não é o caso aqui agora, mas existe uma tensão bastante grande e constatada, verificada nos jornais, em vários artigos, inclusive boa parte deles que eu publiquei, entre Luiz Gama e Joaquim Nabuco. São duas visões sobre não só a escravidão, mas sobre o processo de emancipação muito diferentes. Então, em primeiro lugar, quem contou essa história e que não deu relevância ao Luiz Gama e a um grupo de São Paulo que foi muito atuante, lembrando que nós temos a cidade de São Paulo, a Faculdade de Direito, cidade pequena, mas, enfim, uma cidade já de uma tradição de pensamento político, mas nós temos a província, digamos, o estado de São Paulo, hoje, né, o estado de São Paulo, mas o nosso interior, que é a maior província negreira do Brasil naquele momento, não é? Que é, portanto, uma região fortemente escravista, não é? E fortemente, digamos assim, marcada por essa presença dos fazendeiros que vão ser os grandes proprietários, e obviamente vai se misturar o poder econômico, o poder político, tudo isso, então vai ter essa tensão. Aliás, eu acho que Luiz Gama não poderia ter acabado, o destino não poderia ter trazido para lugar melhor do que São Paulo. Ele vai ser lembrado, digamos assim, por algumas, ao longo do século XX, por algumas pessoas que conheceram ali nas décadas iniciais, por comunidades negras, né, pelas coletividades negras, mas a verdade é que ele vai se ausentar um pouquinho dessa história oficial. E a gente vai lembrar, quando ele vai ser lembrado, o seu nome vai ser lembrado, como eu costumo dizer, é o nome do abolicionista, né? O nome do abolicionista que escreveu primeiras trovas burlescas, só que o Luiz Gama fez muito mais do que isso. E justamente quando eu fiz a minha tese de doutorado, já faz
alguns anos que eu defendi, e desde então eu tenho produzido vários artigos acadêmicos, livros com a obra e os escritos de Luiz Gama. Então, eu acho que eu dou essa contribuição, mas era uma contribuição, como eu disse a você, que foi quase uma missão de uma tarefa acadêmica, né? Eu morava na França, morei lá muitos anos e acabei fazendo minha tese de doutorado numa área de estudos brasileiros, de estudos portugueses, brasileiros e lusófonos, da Universidade de Paris III, na Sorbonne. Tive a felicidade de ter tido um orientador que era um grande estudioso, era um lusitanista, um grande estudioso, conhecedor profundo, não é, da história brasileira, portuguesa e também desde o século XVI. E, na boa tradição francesa, ele pedia para voltar e descobrir e ir atrás de novas fontes, né? Então não tinha essa questão assim, vamos repetir o que o Luiz Gama falou, não. Então foi uma loucura, e nós, quando a gente fala de 20 anos, então temos também um apagamento de fontes. Eu acho que a gente não pode dizer assim, alguém fez porque era negro, não. Tem um apagamento de fontes porque o Brasil, agora aqui no Brasil, isso a gente pode, certamente, as pessoas que nos ouvem, o estado dos nossos arquivos hoje é muito melhor do que 10, 15, 20, 30, 40 anos antes. Então também tinha isso, não havia muito onde a gente buscar essas informações. Então, por exemplo, se eu considerar os 20 anos em que eu fiz a minha tese e hoje, né, e lembrando que, por exemplo, a grande hemeroteca, ou seja, o site que disponibiliza grande parte dos jornais daquela época e que está abrigado na Biblioteca Nacional, ele existe há uns 10, 11 anos. Ele existia antes. Mesmo eu não pude, eu fiz pesquisa em alguns arquivos físicos. Então, os livros, o material e os artigos, os estudos que eu fui produzindo desde então, porque hoje a gente pega, está lá disponível. Está digitalizado, como a própria obra do Luiz Gama, que eu já fiz uma análise crítica, né, a respeito dessa questão do que a gente digitaliza, está disponível, mas não vê. Por quê? Porque tem um olhar que é o do historiador, de quem faz análise, a gente está aqui para isso, do historiador literário, de alguém que conhece a obra de Luiz Gama, onde você precisa contextualizar, não é? Todas essas questões. Então, eu acho que, qual é a contribuição que eu procurei dar, o nome do Luiz Gama agora está sempre sendo referido, mas eu sempre volto à minha pergunta, né, que foi, aliás, a missão que eu me dei, editar as obras de Luiz Gama, porque Luiz Gama é um homem da palavra, um ex-escravizado, um homem negro, que se torna, não é, um grande escritor, um advogado, um jornalista, um ativista, ou seja, a palavra está no centro, né, da sua atuação. É a sua arma, mas ao mesmo tempo é a sua profunda identidade, coisa que não se estava habituada a ter. Não havia essa figura na história do Brasil. É isso que o faz também tão único. Não é simples fato dele ser o ex-escravizado que foi vendido pelo pai, de ser o filho da Luísa Maim. Aliás, é só ele que menciona Luiz. Nós sabemos da Luísa Maim por causa do Luiz Gama, né? Que menciona isso numa carta. É que não existe até aquele momento uma figura da envergadura, né? uma personalidade da envergadura de Luiz Gama, não é, que tenha feito um homem negro, século XIX, um século onde pesam sobre os afrodescendentes, os africanos, os descendentes de africanos, o estigma da sua incapacidade intelectual, das suas limitações, ou seja, quase que ali, feito para o trabalho braçal, né, e não para a vida do espírito. Luiz Gama, ele implode esses preconceitos, essa visão, e torna-se, sim, um homem, como ele escreve até numa quadrinha de um dos seus poemas satíricos, Ciências e Letras, né, dizendo, né, falando do preconceito que pesava sobre os negros, dizer, ciências e letras não são para ti. Pretinho da Costa, referindo-se à África, não é gente aqui. E o que o Luiz Gama faz? Como assim não é? O Luiz Gama vai ser um nome de excelência no campo da ciência, a ciência jurídica, aliás, muitas vezes quando ele vai se referir, né, ao direito, ele fala da ciência, nas letras.
né? Atuando, portanto, nesses campos que eu falei, onde a palavra está no centro, né, das suas competências, e o que ele faz no campo da literatura, no campo do direito, no campo do jornalismo, na formação, digamos, de público e de comunicação. Ele que era um grande comunicador, né, e um grande orador. Então isso a gente consegue resgatar através das obras dele. Essa palavra é fundamental. Aliás, é o título de um dos meus livros, né, da minha segunda antologia, Com a Palavra, Luiz Gama, que era para mostrar justamente a variedade de gêneros dos quais o Luiz Gama vai se, digamos assim, que ele produziu. Então, devolver a palavra para o Luiz Gama vem, digamos assim, foi um propósito que eu assumi, tendo sido uma... Aqui é difícil a gente falar isso, mas acho que eu tive esse lugar um pouco pioneiro, que foi de trazer os escritos de Luiz Gama. E eu vivo repetindo. Uma coisa é falar de Luiz Gama, né? Ele ser tema, né, de escolas de samba, né? Mas vamos ler o Luiz Gama. Luiz Gama queria ser ouvido. Ele falou para ser ouvido e ele era ouvido. Né? Então, tudo isso, quando a gente fala desse silenciamento, é à medida que também a gente foi perdendo, né, essa possibilidade de estar em contato com o que ele escreve, com o que ele falava, com o que ele comunicava, as ideias, as quais, aliás, ele se manteve plenamente fiel, né, enquanto abolicionista, enquanto republicano, na luta anti-monarquista, né, no combate à monarquia, não é só a monarquia, mas a um regime e a um poder judiciário, aliás, ele cumpriu obrigações, né, que dava sustentação ao escravismo. Isso ele só pôde fazer com a arma que ele tinha à disposição, que, aliás, era a arma, né, dos homens do seu tempo. Vamos lembrar que a imprensa na qual Luiz Gama esteve muito presente, não é uma imprensa onde não tem imagens. A gente precisa se lembrar disso. O que faz a imagem? Como se faz a imagem na literatura? Porque muitos dos nossos literatos daquele momento, ainda hoje, mas naquele momento, Machado, né? Vamos ver, e tantos outros, eles são homens que estão fazendo a literatura, mas também estão com as suas crônicas, também escrevem nos jornais. Portanto, a formação do imaginário e do conhecimento vai se dar através da palavra. E nesse sentido, o papel da imprensa ele foi muito amplo, né? Nesse sentido. Uma das maneiras que o Luiz Gama vai ter para se legitimar no mundo letrado, onde ele era uma figura, digamos, única, excepcional. Lembrando que o universo letrado, o universo das letras, dos homens que leem e escrevem, o Luiz Gama ele é um autodidata, ele aprende a ler e escrever, né, aos 17 anos, e em menos de 12 anos ele já publica um livro, que é um marco na história da literatura brasileira e do período romântico, mas não com poesias românticas. A gente, quando pensa poesia romântica, neorromantismo, a gente precisa lembrar que são vários gêneros, várias categorias de produções que estão ali contempladas. E no caso de Luiz Gama, ele nos dá, em 1859, uma coletânea, né, das suas poesias de sátira política, social, racial e algumas poesias líricas, que se chama Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. Ele publica uma primeira edição, vamos lembrar, gente, em 1859, tá? É bem ali, é o último ano da década ali, digamos assim, da metade do século, que não é uma data qualquer, né? Uma década qualquer. Aquela 1850, em 1850 houve a lei que, vamos dizer, não é que ela extingue, a lei de Eusébio de Queiroz, né? A extinção definitiva do tráfico. Por que definitiva? Porque em 1831 já tinha havido uma lei, a lei de 7 de novembro de 1831, que já era para ter encerrado o tráfico negreiro para o Brasil, né, o tráfico de escravos, portanto eles vão ser praticamente contrabandeados depois. A lei de 1850 é como se ela ratificasse uma lei que já existia. Mas ela é um momento que vai começar a se mexer um pouquinho nessa consciência que se tem da cessação do tráfico. E o Luiz Gama, não vamos esquecer, gente, ele é filho de uma africana.
Se ele nasce na Bahia, ele nasceu livre, como ele disse, mas ele é filho de uma africana livre. Ele convive com essa população. Gente, vamos ler, né, A Revolta dos Malês, ali, do professor João José Reis. Então, o Luiz Gama, ele está mergulhado nesse ambiente. Ele é um afro-brasileiro. E ele diz que o seu pai era oriundo da... Qual é a matriz do Brasil daquele momento? África e, né, Portugal, bom, indígena, no caso ali não houve nenhuma, não há uma presença, pelo menos ele não indica isso, mas o Luiz Gama, ele tem o corpo do Brasil. Ele é o corpo do Brasil. Mas ele está muito, tanto que nós vamos ver a atenção que ele dará nas suas ações, na questão da condição dos escravizados, mas ele terá um olhar muito particular sobre a condição do africano. Porque ele era, né, um afro-brasileiro. Ele era um brasileiro de origem africana mesmo, não afrodescendente como eu sou, né? Ou seja, corre nas veias dele ali, pelo sangue, né, de sua mãe. A África corre nas veias de Luiz Gama, e depois ele, né, nos retratos que ele faz, num dos poemas mais célebres da sua coletânea, né, tem vários, tem o Lá Vai Verso, onde ele se autorretrata como um africano fidalgote, como um Orfeu de Carapinha. É interessante que o Luiz Gama sempre está a marcar nos seus escritos, na imagem que ele deixa de si mesmo, não é, a sua africanidade, as suas origens africanas, o seu corpo. Eu digo a sua cor e o seu corpo. O Luiz Gama escreve e fala a partir da sua cor e do seu corpo, né? Então, o Luiz Gama tem esse olhar bastante, essa atenção também, né, para tudo o que significa a frustração do direito, não só dos escravizados, mas também o direito dos africanos, né? E uma outra questão que eu acho muito interessante também destacar é o fato de que, digamos, vamos imaginar o que significa. Eu nem sei se hoje nós temos um exemplo assim tão vívido como o do Luiz Gama. Ele que estaria, né? Ele mesmo muitas vezes dizia assim: eu ombreio com os meus irmãos. Quando ele diz que ele ombreia com seus irmãos, ele está se referindo aos escravizados. Ele falou assim: eu estou, né, no lugar mais humilde da sociedade brasileira. Antes de começar a vociferar, e a gente não é só, isso não se deve apenas ao meu convívio com o Luiz Gama, mas eu acho que quando a gente lê o Luiz Gama, parece que a gente vai ouvindo a voz dele, né, na sua eloquência, mas é uma eloquência marcada pela indignação. É como se ele dissesse assim: gente, o Luiz Gama, ele vai jogando muitos espelhos na cara do Brasil, do ponto de vista racial, do ponto de vista da injustiça, do ponto de vista dos direitos humanos, do ponto de vista da autorrepresentação, que o Brasil fazia de si mesmo. Basta ler o seu poema Quem Sou Eu, que recebeu em algum momento um subtítulo aí de Abodarrada, e o Luiz Gama está jogando, né? A gente fala assim: tem a música do Sarará Crioulo, desde daquele a música dos Racionais. Gente, Luiz Gama foi rapper e fez isso aí antes de você, viu? Uma outra questão, nós evocávamos agora há pouco, falávamos, né, das figuras de abolicionistas que nós conhecemos. Então, hoje já sabemos que tivemos outros abolicionistas negros. Luiz Gama foi o primeiro, foi o mais velho. Ele nasce em 1830 e ele morre antes de conhecer. Ele nasce em 1830 e ele morre nos deixa antes de assistir à abolição e à República. Aliás, ele dizia: não há República sem escravidão e não é possível, não é, permanecermos no Estado, digamos, no status quo que nós temos hoje. O status quo escravista apoiado na monarquia era tudo o contrário do que o Luiz Gama queria, que era o quê? Um Brasil sem reis e sem escravos. Para ele, a abolição da escravidão necessariamente deveria estar associada ao ideal republicano. Portanto, eram as duas lutas que ele encampou também pioneiramente. A gente precisa lembrar, e eu acho que alguns dos artigos que eu reuni nos meus livros, especialmente no último, Lições de Resistência, artigos de Luiz Gama na Imprensa de São Paulo do Rio de Janeiro, que é uma coletânea, não é o conjunto da obra de Luiz Gama, porque também, gente, Machado de Assis, né, só agora, em novembro de 2023, tem as suas obras completas editadas, porque é um trabalho difícil. Mas, enfim,
nessa coletânea fica muito claro, não é, o quanto o Luiz Gama ele faz da imprensa a extensão do seu trabalho enquanto advogado provisionado. Ele não frequentou academias, aliás, ele diz isso belamente, né? Que ele nunca frequentou academias, então eu sempre costumo dizer, vamos cuidar com as... Luiz Gama detestava o que nós hoje chamamos de fake news, especialmente as que diziam respeito a ele, né? Então, ele não frequentou a faculdade de Direito, ele diz isso, gente, eu não sei quantas vezes, e ele não foi ouvinte, pelo contrário, ele tinha uma relação entre admiração e digamos assim, os estudos, né, da ciência jurídica, do direito. Ele era muito crítico em relação à instituição da faculdade. Então, eu acho que isso dá uma ficção que é preciso combater. Eu, enquanto estudiosa de Luiz Gama, me apoiando também em fontes primárias, que são os textos e os escritos, que traduzem o pensamento e a própria vida de Luiz Gama. Luiz Gama, ele nos dá muitos indícios autobiográficos nos seus escritos, não é? Ele não frequentou a faculdade de Direito de São Paulo. Talvez ele tenha tido acesso à biblioteca, era amigo de muitos estudantes, professores de lá. Aliás, sabe quem estudou aqui na época de Luiz Gama, ali no final da década de 60? Rui Barbosa. O baiano Rui Barbosa foi amigo de Luiz Gama. Aliás, é uma das cartas nos meus 2 livros, no Com a Palavra Luiz Gama, que é um livro esgotado, que acredito que será reeditado proximamente, e o último, que é a reunião dos artigos da imprensa, que saiu pelas edições do SESC, que continua ainda disponível, né? Além dos artigos, eu sempre trago outros materiais, uma cronologia bem ampla, né, da vida, para a gente se basear e conhecer as principais datas, e alguns anexos, como as cartas conhecidas de Luiz Gama. Uma delas é o jovem Rui Barbosa, né, que está lá no Salão Nobre da Faculdade de Direito. A gente entra na Faculdade de Direito aqui do Lago São Francisco, a gente vê uma estátua de José Bonifácio Moço, que foi um grande amigo de Luiz Gama, além de professor, também literato, também poeta, que o Luiz Gama publica nas primeiras trovas burlescas. Por isso que, se alguém se interessar, espero que sim, no meu artigo Luiz Gama, autor, leitor, editor, ele ainda dá a sua contribuição. É um artigo meu que saiu numa revista acadêmica da USP, né, onde eu falo desse papel ainda que o Luiz Gama teve publicando os poemas, dentre eles alguns poemas que são fundamentais nessa virada e na introdução da figura do escravo na poesia brasileira, que são os poemas do José Bonifácio Moço, seu grande amigo, um ícone, um professor veneradíssimo na Faculdade de Direito. Está lá, tem a primeira estátua que a gente vê, como a gente vê a do Rui Barbosa na Faculdade de Direito. Recentemente colocaram um quadro do Luiz Gama numa sala, mas ele nunca esteve lá. Agora, ele era para estar. Eu fiz recentemente uma palestra na Faculdade de Direito, fui convidada poucas vezes, talvez por não ser do direito, né? Sou das letras, mas enfim, mas as 2 vezes que eu estive lá, eu disse que o Luiz Gama faz parte, sim, da história dessa instituição, não enquanto, né, aluno, professor, mas ele faz parte da história dessa instituição. Ele não pode ser esquecido também nas suas relações com a Faculdade de Direito, né? Então, voltando a isso, Luiz Gama se relacionou com o Rui Barbosa, o estudante Rui Barbosa, com o estudante Joaquim Nabuco, né, que depois, o que a gente aprende? Foi o grande, né, abolicionista. Então, o Luiz Gama, ele fez o abolicionismo de base, né, gente? Ali, na base. Ele não ficava, como o Joaquim Nabuco, dizendo assim, não, a abolição há de se fazer pelo parlamento. Não, para ele, que era branco, filho né, da grande elite, enfim, política nacional, filho de internacionalista, isso sim, talvez para ele. Aliás, o Brasil tem essa mania de achar que tudo precisa vir de cima para baixo. Não, o Luiz Gama está lá, né, nesse ativismo e atuando onde? Sempre atuando dentro da lei. O problema é que é uma coisa curiosa a gente pensar que o Luiz Gama, ele denuncia, né, um sistema judiciário que contrariava a lei. Né? Um dos artigos, um capítulo de um livro que eu escrevi numa obra organizada pelo historiador Carlos Guilherme Mota e pela Gabriela Nunes Ferreira, também historiadora,
o título é Os Juristas na Formação do Estado-nação Brasileiro. Eu fiquei muito honrada quando eles me convidaram a fazer um perfil de Luiz Gama. Eu falei, mas o Luiz Gama? Ele falou, sim, o Luiz Gama, ele tem que estar inscrito também na história das ideias jurídicas, né, e da formação do Estado-nação brasileiro. Por quê? Porque ele aponta, hoje a gente luta pelo Estado de Direito, né? Naquele momento ele dizia assim, não, ele falou assim, o sistema judiciário está aqui para sustentar o escravismo e para sustentar a monarquia. O Luiz Gama se opunha a tudo, imagina, um escravizado republicano, até porque ele era, né, maçom de formação, né? Também ele teve essa ligação forte com a maçonaria, uma maçonaria progressista, a qual aqui em São Paulo participavam as pessoas mais ilustradas, né? Ele foi membro de uma loja maçônica chamada Loja América, em homenagem aos Estados Unidos, que havia também ali na década de 60 passado pela Guerra de Secessão, abolido a escravidão e instituído, né, o seu modelo, digamos assim, depois federativo. Então, tudo isso também são causos. O Luiz Gama está ligado com tudo que acontece no mundo em sua época, né? Então, dizer que o Luiz Gama está à frente do seu tempo, eu diria assim, não, o Luiz Gama ele estava mergulhado plenamente no seu tempo. Se alguém me falasse assim, qual seria a sua ambição hoje, professora? Né, eu falei assim, eu quero ser uma pessoa que está sempre mergulhada no tempo e disposta a compreendê-lo e contribuir para que isto, né, contribua para algum avanço no futuro. Eu acho que o Luiz Gama é isso. Ele é um homem plenamente do seu tempo. Né? É trabalho ler o Luiz Gama, mas é um trabalho tão gostoso. A gente, é um trabalho que nos fortifica enquanto brasileiros. Enquanto, eu digo assim, não digo brasileiros, né, enquanto brasileiros nós estamos tão carentes de parâmetros para nos pensar, de corpo de valores republicanos. Essa palavra a gente nem sabe mais. A gente fala assim, porque o democrático, isso é mais democrático. Isso... Até a palavra democracia, assim, gente, o que nós estamos chamando aqui de democrático? Todo mundo fala do democrático. Até governos iníquos, o Luiz Gama estava atento a tudo, ele faz muita menção a eventos que acontecem aqui e acolá. Então, tudo nos afeta, porque está, como é que eu posso dizer, afetando a nossa humanidade. O Luiz Gama tem algumas frases lindas, né? A pessoa que cometeu o maior crime da humanidade foi aquele que inventou a escravidão, né? Para a humanidade, porque o problema da escravidão não é um problema para os negros, para o sistema e tudo, é para a humanidade que nós somos. Acho que a gente precisa retornar a isso. Eu tenho pensado muito sobre isso, também graças ao Luiz Gama, porque acho que ele estaria chocado com as desordens do mundo que nós estamos vendo hoje. Ele estaria falando também sobre isso. Aliás, ele não fala só sobre escravidão, ele fala sobre muitas coisas, escravidão, liberdade. Ele é um homem político, e quem é um político, ele pensa a vida assim, e algumas vezes ele se definiu como um pensador. Como um pensador. O pensador quem é? Aquele que pensa o mundo, aquele que filosofa, não é? A boa filosofia. E uma outra coisa que eu acho que é importante destacar, talvez por último agora, é que o Luiz Gama ele é um abolicionista, ele é um homem, digamos assim, que ele luta contra as desigualdades e digamos assim, a infração do direito de todos os deserdados do direito, né? De todos os deserdados do direito. Acho que o problema do mundo de hoje, né, com essa coisa da rapidez das redes, e eu preciso falar, inclusive o Luiz Gama tem uma citação muito interessante, quando ele diz assim, eu não sou celebridade. E eu sempre destaco isso, gente. Por quê? Ele era conhecido, ele tinha popularidade, ele era ouvido, mas ele não tinha o projeto de ser celebridade, porque a celebridade, não é, gente, agora que nós temos aqui a possibilidade de aparecer, ela tem um compromisso muito forte com a sua imagem e consigo mesma. E o Luiz Gama, eu repito, vou repetir aqui, uma coisa que eu já disse em outros lugares, o Luiz Gama era um líder servidor. O que é o líder servidor? Espera um pouquinho, primeiro eu preciso cuidar disso, dessa causa, né, dessas questões que afetam milhões, milhares de pessoas, que é muito mais importante do que a minha bela figura, né? A minha celebridade. Então, acho que quando ele faz a citação, coloca isso num dos trechos onde ele se define lá, se colocando, que ele está no embate com os juízes, é muito importante a gente ver o peso desta palavra, aliás, o peso de cada palavra de Luiz Gama. Eu mesma, quando
ou leio quando eu lia, quando eu estudava, dicionário do lado. É um erudito, um negro ex-escravizado do século XIX, que não frequentou escolas, erudito. E eu acho que com isso a gente tem que aprender muito com ele. Sim, e as imagens da escravidão, que são várias, que Luiz Gama descreve nos seus textos, nos seus escritos, especialmente nos seus escritos de imprensa, não são as imagens, né, daquela escravidão da qual a gente precisa se livrar logo, né, para não passar feio junto à comunidade internacional, de todos os abolicionistas negros e dos homens que ganham essa projeção ao longo do século XIX, o único que passou pela escravidão. Então, quando Luiz Gama retrata, tem as suas imagens da escravidão, que eu destaco, né, nos meus livros e no Lições de Resistência, na ampla, na vasta introdução que eu fiz, Luiz Gama está falando de algo que ele viveu, que ele vivenciou, ou que ele assistiu ao lado. Ele subiu a Serra do Mar, ele andou descalço, ele fez a viagem no navio negreiro, ele comeu da comida, como ele diz, né? O escravo come da comida dos porcos, Luiz Gama comeu desta comida. Então, o seu abolicionismo, as suas ideias, a sua defesa para um outro tipo de Brasil, ela é alimentada por uma vivência, e não apenas pela pele, pela sua cor, pelo seu corpo, mas por alguém que viveu, né, esta condição.